Olá, queridas, tudo bem? Passando aqui hoje para falar com vocês sobre criatividade, né? E como é que a gente pode ser mais criativo. Em primeiro lugar, né? Vocês consideram uma pessoa criativa? Né? Você acha que a criatividade é um dom? Então, eu queria te contar o seguinte: todas nós somos criativas, mesmo que você ache que você não é, você é. Sabe por quê? Porque o nosso Pai, que é o Criador do universo, ele nos fez a sua imagem e semelhança. E não sou eu que estou dizendo isso não, está escrito lá em Gênesis 1:27. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Portanto, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós também temos a capacidade de criar. E você já reparou que Deus só descansou da sua atividade de criar o mundo e o universo e tudo que existe depois que ele criou o homem e a mulher? Já pensou que isso pode ser um indício de que agora nós é que devemos continuar essa atividade? Pensa nisso. E outra coisa que a gente precisa aprender é que criatividade não é um dom. Não é. Ela é um músculo. Músculo. Todas nós temos. Nós nascemos com ele. E a gente só precisa desenvolver. Talvez você não seja, né, uma artista, como eu não sou, nem uma artista, nem uma pintora, nem uma música, né? Mas a gente pode usar a nossa criatividade em várias áreas. E durante todo o nosso dia, você pode prestar atenção que tem situações onde você precisa ser criativa. Por exemplo, na cozinha, criando uma receita, fazendo um arranjo de flores, né? Escrevendo um artigo, gravando um vídeo, restaurando um dente, dirigindo uma escola, cuidando do orçamento doméstico mensal. Todas essas atividades a gente precisa ser muito criativa, né? E o texto base, né, que eu quero usar e trazer a memória de vocês para a gente descrever uma turma para lá de criativa, está em Marcos 2, de 1 a 12. É um texto, uma passagem muito conhecida nossa, quando Jesus cura um paralítico. Eu não vou ler o texto todo, né, só vou destacar uma frase dele, e depois você pode ler com mais calma, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? É a frase em Marcos 2:12, quando o povo declara: jamais vimos coisa assim. Uau! Por que será que esse povo falou isso, né? Por que será que o povo falou essa frase? Qual o caminho para a gente desenvolver a criatividade verdadeira de Deus e que também falem a mesma coisa para a gente, né? O primeiro item é a vontade de servir o outro, né? Comece a olhar ao seu redor e pensar: como é que eu posso servir o outro? Aqui no texto a gente lembra que os 4 amigos estavam servindo um outro amigo paralítico e não a si próprios, né? Tudo que existe, tudo que foi criado é para servir, desde um copo até o computador, desde o celular até a cadeira, a mesa, tudo que a gente pensar está aqui para nos servir. Outro caminho é a matéria-prima, base para a criatividade é problema. Assim, a gente precisa de um problema para despertar a nossa criatividade. Olha aqui no exemplo dessa passagem. Primeiro, os 4 amigos tinham um problema, é um amigo paralítico. Aí eles ouvem que Jesus pode curá-lo e levam o amigo até lá. Só que tinha tanta gente que eles não conseguem chegar até Jesus, ou seja, mais um problema. Então eles pensam assim: bom, vamos pensar numa solução. A gente sobe até o telhado, faz um buraco, amarra o nosso amigo no lençol e desce ele em cima, bem em cima de Jesus. Pronto. Boa ideia. Eles identificaram o problema, foram a solução para aquele problema e ainda aproveitaram a oportunidade para criar algo novo, ou seja, eles começaram o primeiro projeto com um elevador. Pensa só, amigas, o que isso nos ensina? A gente tem que parar de ser aquela que só reclama dos problemas e se levanta como a solução para os problemas, não só para a solução nossa, mas para o próximo. E vamos lembrar da frase, né? O que é que depois o pessoal falou? Uau, jamais vimos coisa assim. O caminho para a criatividade, um outro caminho para a criatividade que a gente precisa para desenvolver a criatividade são poucos recursos. É isso mesmo. Bom, primeiro a gente precisa servir o próximo, depois a gente precisa de problema e agora, Flávia, a gente precisa de poucos recursos. É isso mesmo, é isso que vocês estão ouvindo. A gente é muito mais criativo quando a gente tem poucos recursos. Porque com muito dinheiro, com a grana sobrando, é fácil, né? A gente nem precisa fazer nada, a gente contrata alguém para fazer por nós. Mas quando a gente tem que fazer, a gente tem que pegar aquilo
que todo mundo tem e transformar em algo que ninguém fez. Jamais vimos coisa assim. E tudo a partir de recursos limitados. A música, a poesia, a pintura, elas são criativas porque elas pegam as mesmas 7 notas musicais, as mesmas cores básicas, as mesmas palavras que todo mundo tem acesso e fazem algo diferente e criativo com ela. Quando Jesus foi alimentar a multidão, ele criou pãezinhos do zero, né? Ele foi lá, mandou comprar farinha, o fermento, água. Não. O que é que vocês têm? Então, o que Jesus está nos ensinando? Ele precisa do que a gente tem hoje para criar algo novo, né? Então, vamos colocar na nossa mesa o que a gente tem hoje para resolver um problema que a gente tem. Lembrando de novo, a criatividade é algo que ninguém fez com aquilo que todo mundo tem, ou seja, fazer algo que ninguém fez com aquilo que todo mundo tem. E o 4º caminho para a criatividade é ousadia, coragem, ousar fazer o que ninguém fez, apostar todas as fichas e ter fé. Os 4 homens aqui estavam correndo o risco de também ficarem paralíticos para curar o seu amigo. E o texto diz, minhas irmãs, eu acho essa passagem fantástica, essa parte que diz que Jesus viu a fé deles. Para tudo. Dá para ver fé? Vocês já tinham pensado nisso? Eu nunca tinha pensado nisso. Sim, dá para ver fé. Jesus viu a fé deles. A gente vê a fé quando a gente vê alguém apostando todas as fichas para resolver aquele problema. Quando Jesus viu os amigos abrindo um buraco no telhado e descendo um paralítico, ele pensou, eu estou vendo fé. A fé é visível, minhas irmãs. A gente consegue notá-la, a gente consegue percebê-la. Portanto, faça sua música, pinte, costure, venda, faça uma receita nova. Escreva um livro para servir o outro e resolver o problema do outro, com poucos recursos e com muita ousadia, para que também digam, jamais vimos coisa assim. O Criador está em nós, nós somos criativas sim, a gente só precisa entender e lembrar que para a gente ser criativa, a gente, em primeiro lugar, nasceu para servir, a gente deve identificar os problemas ao nosso redor, fazer algo usando os recursos limitados que a gente já tem e ser ousada, muito ousada. Que Deus nos abençoe, nos ajude a desenvolver a nossa criatividade, seguindo os exemplos que Ele já nos deixou e usando a sabedoria que Ele nos dá. E que aí falem de nós a mesma coisa que falaram desses amigos. Jamais vimos coisas assim. Um beijo.